Olá, paz do Senhor a todos. Eu trago mais uma vez uma palavra de edificação e exortação mesmo. É sobre a língua, mas antes de começar eu vou orar. Pai amado, eu venho diante da tua santa presença, humildemente pedir perdão pelos meus pecados, por pensamentos, e ações e atitudes, e orar para que a palavra que vai ser partilhada hoje, Senhor, possa edificar os corações, abrir os olhos de entendimento, que as pessoas não levem como condenação, mas sim exortação, Senhor, e isso possa mudar também o nosso caráter, para nós termos a mente de Cristo, Senhor. Eu te peço, no nome de Jesus, que muitas almas possam ser alcançadas somente para glorificar o teu nome, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Então eu vou ler Tiago capítulo 3, de verso 1 a 12, que diz assim: Meus irmãos, muito de vós não sejais mestres, sabendo que recebemos mais do juízo, porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavra, o tal é perfeito, e o poderoso para também resfriar todo o corpo, é poderoso para também resfriar todo o corpo. Ora, nós pomos freios nas bocas dos cavalos para que nos obedeçam e conseguimos dirigir todo o seu corpo. Vede também as naus que, sendo tão grandes e levadas de impetuoso vento, se viram com um bem pequeno de leme, para onde quer a vontade daquele que as governa. Assim também a língua é um pequeno membro e gloria-se de grandes coisas. Vedes com grandes bosques um pequeno fogo incendeia. A língua também é um fogo, como um mundo de iniquidade. A língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo. Inflama o curso da natureza e é inflamada pelo inferno. Por toda a natureza, tanto de bestas, feras, como das aves, tanto de répteis como dos animais do mar, se mansa e foi domada pela natureza humana. Mas nenhum homem pode domar a língua. É um mal que não se pode resfriar. Está cheia de peçonha mortal. Com ela bendizemos a Deus e Pai, e com ela amaldiçamos os homens feitos à semelhança de Deus. De uma mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que isto se faça assim. Porventura deita alguma fonte do mesmo manancial, água doce e água amargosa? Meus irmãos, pode também a fogueira produzir azeitona ou figos? Ou videira figos? Assim tampouco pode uma fonte dar água salgada e doce. Então, é que Deus, essa palavra que eu trouxe aqui, pronto, eu tenho certeza que vai falar a muitos corações. Também é uma palavra mesmo, uma chamada de atenção para todos nós, como também para mim, que nós devemos domar a nossa língua, se a gente consegue domar, se o homem consegue domar os animais, ou mesmo, como eu li o exemplo do, pronto, aquele que governa um cavalo, consegue pôr um freio, dirigir, através do freio, dirigir o cavalo aonde que ele quer ir, então, por que é que nós também não conseguimos domar a nossa língua? Porque muitas vezes a gente vai querer falar do próximo, falar mal do próximo, vou dar um exemplo, falar mal do próximo, ou participar em alguma fofoca, em vez de nós guardarmos a nossa língua, amaldiçoamos algum irmão ou alguém. Então, Tiago nos exorta, como cristãos, para nós usarmos a nossa língua para o bem, não para o mal. Porque ele diz assim, meus irmãos, muitos de vós não sejam mestres, sabendo que recebemos mais duro juízo. E nós que temos conhecimento da palavra, o juízo ainda vai ser maior para nós. Porquê? Porque nós temos conhecimento de que aquilo é mal. E nós sabendo assim estamos a praticar esse mal, porque, sabendo que a gente tem conhecimento disso e está a praticar esse mal, o juízo ainda será maior para nós. Como ele diz, recebemos mais duro juízo. Então, porquê? Porque nós todos tropeçamos em muitas coisas. Então, se alguém não tropeça em palavra, de tal perfeito é poderoso também para resfriar o seu corpo. Então, quer dizer, nós sabemos que nenhum de nós somos perfeitos, né? Então não podemos dizer, eu não tropeço, eu consigo controlar a minha língua. Nós temos que com esse conhecimento e pedir mesmo Deus para nos ajudar quando vem alguma situação, alguém que vem nos dizer alguma coisa de algum irmão, ou às vezes também trazer uma mentira que a gente não sabe se é verdade ou não. A gente tem que saber pedir Deus sabedoria como a gente fugir dessas conversas, dessas más conversações, disso porque não é porque Deus abomina a fofoca, Deus odeia a fofoca e muitas das vezes situações acontecem, são coisas por causa da nossa língua, ou uma língua também pode destruir a vida de uma pessoa, ou quando amaldiçoa um irmão, ou pode destruir a pessoa, ou uma mentira, só uma mentira que pode destruir um irmão.
a reputação de uma pessoa, e isso aos olhos de Deus é errado. Então Paulo não, desculpa, Tiago nos exorta como cristãos para nós usarmos a nossa língua para o bem, porque todos nós tropeçamos. Então, se nós, porque ele diz, ora, se nós pomos freios nas bocas dos cavalos para que nos obedeçam e conseguimos dirigir todo o seu corpo, se a gente consegue dominar sobre os animais, para domar os animais, porque é que não conseguimos domar a nossa língua? Então nós temos que pedir a Deus para nos ajudar a controlar, ter sabedoria e discernimento, quando é que a gente devemos fugir das más conversações, não se sentar à roda dos escarnecedores, ou estar envolvido de difamar um irmão, ou desejar mal para o irmão, ou amaldiçoar, porque muitas das vezes a nossa língua pode matar um irmão, matar mesmo espiritualmente o irmão, porque, ou destruir uma família, ou destruir uma família. Eu não sei, eu vi uma pregação há muito tempo, já não já foi bem tempo, que uma moça que trabalhava no hospital, como tinha trabalho no hospital, como tinha todo o dado, todo o exemplo, né, desse um pastor, né, que desse pastor tinha dado como ele parou no hospital, sabia a marca de nascimento que ele tinha no corpo, então foi inventar a esposa, numa igreja, foi inventar para a esposa que ele estava a trair a sua esposa com essa moça do hospital, porque ela conhecia todos os dados, apareceu lá. E o homem, e pronto, a vida dele, o casamento dele foi destruído, a família foi destruída, e ele entrou em depressão. A pessoa, a gente tem que ter cuidado, mesmo quando está a difamar a pessoa, inventar algo para destruir uma família, porque a nossa língua pode amaldiçoar a vida de uma. Pronto, não devemos amaldiçoar a vida dessa pessoa, nem mentir, porque Deus abomina. Porque eu vou ler em Provérbios, que Provérbios, seja, vou só para partilhar o exemplo que eu estou a dar, né? Que é Provérbios capítulo 6, de verso que vem para aqui, pronto, o verso 17, desculpa, Provérbios capítulo 6, verso 17, está certo, que diz assim: estas 6 coisas o Senhor odeia, a sétima a sua alma abomina. Pronto, já estou a ler 16. Olhos altivos, língua mentirosa, maus que derramam sangue inocente. Olha, aqui tem língua mentirosa. Porque uma língua mentirosa pode também destruir a vida de uma pessoa. Então temos que ter muito cuidado de falar mal da pessoa, ou de difamar a pessoa que fez isso. Alguém que nos vem contar uma mentira, e nós acreditamos hoje também só o fato da gente estar a participar, também somos cúmplices daquilo também. E a difamar o outro, a estragar a reputação do outro, a imagem do outro, ou vir trazer conversas, isso no mundo, pronto, nós como somos cristãos não devemos participar disso, porque o Espírito Santo que habita em nós não fica entristecido conosco, e a gente começa a perder aquela unção por causa dos ambientes, sentar na roda dos escarnecedores, participar em mais conversações. Então nós temos que ter sabedoria, pedir a Deus para nos ajudar, para a gente conseguir fugir daquilo que que nos tira da presença de Deus, porque Deus abomina, Deus não gosta, Deus odeia a fofoca, aquele que difama o próximo. Por quê? Porque aquela pessoa também, Deus também é a criatura que foi criada por Deus. Por isso eu vou ler aqui que diz, aqui no capítulo, Tiago capítulo 3, só para concluir, né? Tiago capítulo 3, do 8 a 12, eu vou ler mais uma vez, que é para vocês entenderem. Mas nenhum homem pode domar a língua, é um mal que não se pode esfriar. Está cheia de peçonha mortal. Com ela bendizemos a Deus, Pai, e com ela amaldiçamos os homens feitos à semelhança de Deus. Nós amaldiçamos feitos à semelhança de Deus, amaldiçamos essa pessoa que também Deus ama, não é porque nós somos, eu sou melhor, eu não tropeço, eu não caio, eu consigo controlar a minha língua. Então essa pessoa é mentirosa. Por quê? Porque se a gente estivermos cheios da palavra, se a gente pedir Deus direção para nos ajudar, dar-nos sabedoria para nós não participar nas más conversações, fugir dessa conversa. Sabedoria é quando a pessoa vem, tu dizes assim, não, eu não, a pessoa sabe que você está a contar isso dela. Ou o que a gente faz? É uma situação, mas a gente deve entregar na mão de Deus, orar. Não, pronto, pedir sabedoria. Ninguém é perfeito, né? Eu também não sou perfeita. Mas pedir a Deus sabedoria, como nós lidar com essa situação, como nós devemos lidar com isso, fugir das más conversações, alguma coisa que aconteceu, alguém quer pedir a Deus mesmo sabedoria.
E que Deus nos ajude. É isso que eu posso dizer, que Deus nos ajude. Depois aqui diz, da mesma boca procede bênção e maldição. Não, não. De uma mesma boca não pode, ou a gente tá bem, não deve, com uma boca, com a nossa língua a gente deve usar para o bem, não para amaldiçoar o próximo. Mesmo a gente, quando, sem falar com a boca, no nosso coração já queremos o mal do próximo, com raiva. Não, isso não é certo aos olhos de Deus. Nossa boca é para o bem, para abençoar o próximo, para orar para o próximo, para abençoar, não para amaldiçoar. Por isso que o Tiago diz assim, da mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que isto se faça assim. Porventura, deita alguma fonte do mesmo manancial, água doce e água amargosa? Meus irmãos, pode também a figueira produzir azeitona ou videira figos? Assim tampouco pode uma fonte dar água salgada e doce. Não pode, numa mesma boca não pode abençoar e amaldiçoar ao mesmo tempo. Só para abençoar, só para desejar bem ao próximo, para glorificar a Deus, para falar de Jesus, para desejar bem ao próximo, orar do bem, não amaldiçoar a pessoa. Quem somos nós? E nós que temos conhecimento do juízo será mais duro para nós. E nós que achamos, eu não caio, sou melhor que aquela pessoa. Eu vou dizer o orgulho espiritual. Sou melhor que aquela pessoa. Eu não caio, sou mais santa que aquela pessoa. Não, está errado. Todos nós tropeçamos, todos nós caímos. E nós também não devemos nos alegrar com a caída do próximo, quando o próximo cai, porque assim nós não seremos considerados como filhos de Deus. Então essa palavra que eu quero deixar aqui, que nós devemos analisar, reconhecer, analisar os nossos erros e pedir Deus para nos ajudar, para pedir Deus para esquadrilhar o nosso coração, para ver se há algum caminho mau, para endireitar as nossas veredas, nos dar sabedoria como fugir das más conversações ou alguma coisa que alguém nos fez, e pedir sabedoria para entregar mesmo, muitas vezes é melhor desabafar com Deus, porque nós vai desabafar com a outra pessoa, depois a outra pessoa vai difamar. Não, está errado. Pedir Deus sabedoria, porque isso também, o que eu estou a partilhar com vocês, não é só para vocês, também serve para mim, é uma chamada de atenção para todos nós cristãos. E para nós ouvirmos mais a voz do Espírito Santo, porque às vezes o Espírito Santo fica triste por causa das nossas más atitudes. De repente a gente fala de alguém e depois de repente a gente começa a sentir mal. Não. É porque o Espírito não gostou, o Espírito Santo não gostou daquela atitude que a pessoa teve. Então nós temos que ter muita sabedoria. Serve para tanto para nós irmãos em Cristo, mesmo para líderes, para todos. Estou a falar para todos os cristãos. Eu não sou, como eu disse, eu aqui também sou pecadora, não sou perfeita, mas eu tenho sempre, venho cá para partilhar também aquilo que é uma chamada de atenção para todos e também para uma chamada de atenção para mim também, que é uma palavra que é de edificação, não é para condenar, não estou a julgar, mas é para exortação. Tem que ser falado aquilo que é mal aos olhos de Deus. Então é isso que eu quero deixar aqui. Eu espero que vocês tenham entendido, que possa ter falado aos vossos corações. Pedir mesmo Deus muita sabedoria quando vem alguma coisa, alguém vem trazer alguma conversa, ou cortar na hora, ou mesmo chamar uma atenção, olha, não está certo, entrega na mão de Deus, porque a pessoa também não gostaria que fosse também que a pessoa vinha vir falar de mim. Então é isso, o que eu quero deixar aqui. Eu espero que vocês tenham entendido. Eu vou-vos dar os versículos, que é Tiago, eu vou pôr lá, mas eu vou também pedir, não sei se as pessoas vão ver o comentário, é Tiago capítulo 3, do verso 1 a 12, e também tem Provérbios 6, que é de 12, podem ler o capítulo todo, ou Provérbios capítulo 6, do verso 12 a 19. É isso, eu espero que vocês tenham entendido e que essa palavra possa ter-vos falado, exortado aos vossos corações, e fiquem na companhia de nosso Senhor Jesus Cristo.